O que realmente forma um atleta de judô de elite? É só, tipo, a repetição incansável de golpes no tatame, a força bruta, ou tem uma ciência complexa, quase invisível por trás de cada movimento? Exato. Cada decisão ali tomada em frações de segundo? A gente recebeu um artigo acadêmico fascinante que trata o judô não apenas como um esporte, mas como um sistema complexo adaptativo. Um nome bem imponente, né? Totalmente. E a nossa missão hoje é mergulhar fundo nesse material e desvendar como a ciência moderna está otimizando uma arte marcial que é centenária. Ok, vamos lá. Vamos. E esse termo sistema complexo adaptativo é a chave de tudo. A premissa do estudo é que justamente por essa natureza caótica, imprevisível, o sucesso no judô de alto rendimento não vem de um fator só. Certo. Ele depende da integração perfeita de 3 pilares: a fisiologia, a biomecânica e a psicologia. E o mais interessante é como o artigo propõe organizar tudo isso numa estrutura de treino bem específica. Ok, então, antes de chegar na solução, acho que a gente precisa entender o tamanho do problema. O artigo começa descrevendo por que o judô é tão complexo. E ele divide isso em 3 áreas. A primeira é a complexidade bioenergética. Isso me chamou a atenção, porque, não é uma corrida de longa distância, nem um levantamento de peso único. É uma mistura meio maluca, né? É uma mistura brutal, e é por isso que tanto o atleta sofre. O que é fascinante aqui é a interação de todos os sistemas de energia do nosso corpo, sabe? Quase que ao mesmo tempo. Como assim ao mesmo tempo? Pensa assim, durante uma única luta, um randori, o corpo do atleta tem que ser uma usina de energia multifuncional para a força explosiva de um arremesso, aquele esforço máximo de 2 a 5 segundos. Certo. O corpo usa o sistema anaeróbio alático, é energia pura, instantânea, sem precisar de oxigênio. O problema é que ela acaba muito rápido. É o nitro do corpo, então. Perfeito, é isso. Só que numa luta você não usa o nitro uma vez só. Você tenta um golpe, o adversário defende, você entra numa disputa de pegada. Esgota rápido. Esgota. E esses múltiplos esforços intensos, com pouca recuperação, acionam o sistema anaeróbio lático. É aqui que o lactato acumula e vem aquela sensação do músculo queimando, a fadiga batendo forte. Sei. E para completar, sustentando tudo isso, tem o sistema aeróbio, que usa oxigênio. Ele é fundamental para aguentar a luta e principalmente para recuperar entre um esforço e outro. E mais ainda, para aguentar um torneio inteiro com várias lutas no mesmo dia. Então, a virada de chave é que treinar para judô não é só ficar forte ou resistente. É treinar a capacidade do corpo de trocar de marcha entre esses motores em segundos. Exatamente. O atleta que domina essa transição é o que não morre no gás no final da luta. A excelência está na eficiência dessas transições. Ok, isso cobre o motor do atleta. Mas aí vem a segunda área, a complexidade biomecânica. Isso me soa como a física pura do combate. E é exatamente isso. O princípio máximo aqui, o coração da técnica do judô, é o kuzushi. A gente traduz como desequilíbrio, mas é muito mais que só empurrar. É mais sutil. Muito! O estudo destaca que o sucesso de um golpe, um waza, depende da manipulação precisa do centro de massa do oponente. Então, kuzushi não é só empurrar. É quase como enganar o centro de gravidade dele. Fazer o próprio corpo dele trabalhar contra ele por um instante. É a definição perfeita. Você usa a força dele contra ele mesmo. Quebra a postura para criar uma janela de oportunidade. E essa janela dura um piscar de olhos. Nossa! Para conseguir isso, o artigo descreve a necessidade de uma sincronia perfeita de rotação do tronco, extensão das pernas e, o que é crucial, a tração da pegada, o famoso kumikata. É física newtoniana aplicada em tempo real. Pura. E isso nos leva ao terceiro pilar, a complexidade cognitiva e tática. É o xadrez acontecendo em altíssima velocidade enquanto alguém tenta te jogar no chão. E com o corpo gritando de cansaço, imagino. Exato. O judoca de elite precisa processar informação visual, tátil, sentir a intenção do oponente pela força na pegada e até auditiva, tudo ao mesmo tempo. Uau!
E, a partir desse mar de informações, tomar a melhor decisão sob pressão e fadiga. É escolher o golpe certo, no ângulo certo, ou, mais difícil ainda, executar um contra-ataque, o Kaesh Wasa, numa fração de segundo. Ok, o cenário é de uma complexidade imensa. Bioenergética, biomecânica, tática, tudo ao mesmo tempo. A pergunta de $1 milhão é: como se treina para algo tão imprevisível sem levar o atleta ao esgotamento? Por que não treinar tudo na intensidade máxima o tempo todo? Essa é a armadilha em que muitos caem, sabe? Se você tentar treinar tudo no máximo, sempre, o resultado é quase certo, lesão ou overtraining. Que é quando o corpo entra em colapso. Exatamente. É aqui que o artigo apresenta a solução, e a coisa fica realmente interessante. A proposta é usar o modelo testado e aprovado há décadas, a periodização clássica. Ela é a espinha dorsal de todo o treinamento. Periodização, já ouvi esse termo. É basicamente organizar o treino em fases, certo? Exatamente. A periodização clássica organiza o treino em ciclos, com uma progressão muito lógica de volume e intensidade. A ideia é garantir que o atleta construa as capacidades certas, na ordem certa, para atingir o pico na hora da competição principal. E como são essas fases? O modelo se divide em 3 principais. A primeira é a fase de preparação geral. Imagino que seja a base de tudo, o alicerce. É, o alicerce da pirâmide. Nessa fase, o foco é em alto volume de treino e baixa intensidade específica de luta. O objetivo é construir a base, resistência aeróbia e principalmente força máxima. É o trabalho pesado, menos glamuroso. Depois que a fundação está pronta, a gente começa a levantar as paredes. Isso. Aí entramos na fase de preparação específica. Aqui a mágica acontece. O volume geral de treino diminui um pouco, mas a intensidade, dispara. Certo. Aquela força máxima que foi construída antes, agora é convertida em algo muito mais útil para o judô. Potência explosiva, o volume de randori, a simulação de luta, aumenta drasticamente para deixar o atleta cascudo. Acostumado com o ritmo da competição. E por último, a fase de dar o polimento final, imagino eu. Exato. A fase competitiva. Nesta fase, o volume despenca, mas a intensidade é altíssima, máxima. São treinos curtos e muito focados. É o que a gente chama de tapering, ou polimento. Ah, o famoso tapering. Isso. O objetivo é reduzir a fadiga acumulada, permitir que o corpo se recupere e se fortaleça um processo chamado supercompensação, para que o atleta chegue no auge para o campeonato. Então, a ideia é mesmo construir a casa antes de decorar os quartos. Primeiro a força bruta, depois a velocidade e a técnica de luta e, por fim, o ajuste fino. Com essa estrutura em mente, vamos ver como cada uma daquelas ciências se encaixa. Começando pela fisiologia. O foco fisiológico principal, segundo o artigo, é desenvolver a capacidade de gerar força explosiva repetida. Na fase geral, como a gente falou, o treino é de força máxima. Musculação clássica mesmo. Agachamento, levantamento terra. Construir o motor. E na fase específica, como essa força vira explosão? Aí o treino migra para exercícios balísticos. Tipo levantamento de peso olímpico, arranco, arremesso e a pliometria, que são saltos e movimentos explosivos. O objetivo aqui é aumentar a taxa de desenvolvimento de força, a famosa RFD. RFD. O que é isso de forma simples? Pensa num carro. Não é só sobre a velocidade máxima que ele atinge, mas o quão rápido ele vai de 0 a 100. A aceleração. Exato. A RFD é o 0 a 100 do músculo. Para um golpe de judô, essa aceleração é tudo. Não adianta ser só forte, você tem que aplicar essa força de forma absurdamente rápida. Entendi. E para aguentar o ritmo, o artigo aponta para o uso do treino intervalado de alta intensidade, o HIIT, para melhorar aquela capacidade de recuperação entre os picos de esforço. Certo. Então a fisiologia constrói o motor do atleta. Mas não adianta ter um motor de Ferrari se o chassi estiver desalinhado. Suponho que é aí que a biomecânica entra. É a transição perfeita. A biomecânica busca a eficiência máxima, que, por sinal, é um dos princípios filosóficos do judô, o Seiryoku Zenyo. Máxima eficiência com o mínimo de esforço. Exato.
E na prática, a ciência moderna leva isso a outro nível. O artigo fala sobre usar tecnologia, como plataformas de força, câmeras de alta velocidade. Peraí, então estamos falando de botar um judoca num laboratório para medir a física exata de um golpe. Isso parece algo saído de um filme de ficção científica. É total. E os resultados são, assim, surpreendentes. Às vezes, uma mudança de 2 ou 3 graus no ângulo do quadril ou uma alteração de milissegundos no tempo da puxada é a diferença entre um ippon e uma falha que abre espaço para um contra-ataque. Uau! A biomecânica também analisa a pegada, o kumikata, de forma minuciosa, ajudando o atleta a desenvolver uma pegada dominante que o coloque em vantagem de alavanca. Então não é só ter a pegada mais forte, mas a pegada mais inteligente, no lugar certo, na hora certa. Precisamente. É a pegada mais eficiente do ponto de vista mecânico, que cansa menos e gera mais resultado. Isso é fascinante. O corpo pode ser uma máquina perfeita, técnica afiada, mas a gente sabe que muita luta se perde na cabeça. Como a ciência hackeia a mente de um atleta para lidar com essa pressão? Como a psicologia aplicada entra nessa equação? É um ponto crucial. O foco aqui é a tomada de decisão sob estresse. O estudo menciona que o judoca de elite não apenas reage, ele usa o raciocínio formal para planejar sequências de ataque, o Renharu Kuasa, e de contra-ataque, o Kaeshu Asa. É pensar 2, 3 movimentos à frente, como um enxadrista. Exato. Mas uma coisa é planejar isso com calma, outra é fazer sob pressão. E para treinar isso, as ferramentas são bem práticas. Uma delas é o estudo de vídeos de adversários, o scouting. Para identificar padrões? Padrões, tiques, manias. Isso desenvolve a antecipação. Outra técnica poderosa é a visualização, o mental imagery, onde o atleta repassa mentalmente a luta, os movimentos, as sensações. Para controlar a ansiedade. Isso, e para otimizar o nível de ativação emocional, o arousal. Mas essa abordagem tão científica, tão calculada, não corre o risco de tirar a arte, a intuição do judô, de transformar o judoca num robô? Essa é uma preocupação legítima. E a ideia não é substituir a intuição, sabe? É, na verdade, alimentar essa intuição com informações de melhor qualidade. Faz sentido. A ciência fornece as ferramentas para que o corpo e a mente estejam tão preparados que a intuição possa fluir sem ser sufocada pela fadiga ou pela ansiedade. Inclusive, o texto fala em um tapering psicológico, que é tão importante quanto o físico. Que é chegar com a mente fresca. Exato, pronta para criar e reagir. Então, juntando todas as peças, a análise deixa claro que o judoca de alto rendimento hoje é um produto da sinergia entre tradição e ciência. Não é abandonar os princípios do caminho suave, mas potencializá-los com o rigor que o treino puramente empírico não consegue oferecer. Exatamente. No fim das contas, não dá mais para treinar no achismo. A conclusão do artigo é categórica. O judoca de sucesso é um produto da ciência aplicada. A prescrição individualizada, o controle de cargas, a análise técnica, tudo isso virou peça obrigatória. E o estudo nos deixa com um pensamento final aqui. Toda essa análise foi baseada no modelo de periodização clássica, que é robusto, mais antigo. Mais tradicional, digamos. Isso. O próprio artigo sugere que modelos mais contemporâneos, como a periodização em blocos, poderiam ser investigados. Será que esses novos modelos poderiam desbloquear um nível ainda maior de performance? É uma excelente questão. A periodização em blocos foca em desenvolver pouquíssimas capacidades de cada vez, mas com uma intensidade e um foco altíssimos. Teoricamente, para um esporte com tantas demandas como o judô, isso poderia gerar adaptações mais profundas. É uma área promissora. E tem outra questão fascinante que o artigo levanta. Qual é a correlação exata entre a eficácia de uma pegada, medida biomecanicamente, e a ativação dos músculos do core durante um arremesso? Nossa, isso é muito específico. É, mas imagina entender essa conexão em detalhes. Quantificar como uma pegada melhor ativa mais o centro do corpo. Isso pode ser a próxima fronteira para otimizar a performance. Poderia revolucionar como o kumikata é ensinado desde a base.